Em Atos capítulo 1, versículo de número 3, que é o texto que nós vamos usar nessa noite para referência do Tadel, hoje nós estaremos analisando mais alguns tipos de Cristo, mas não tipos humanos, porque existem algumas figuras na Bíblia que também representam Cristo lá no Antigo Testamento e que apontam para aspectos do Evangelho que precisam ser revelados a nós e que Deus revelou através da palavra, através de Cristo. Cristo veio para interpretar aqueles símbolos e aqueles tipos que estavam ocultos no Antigo Testamento. Então hoje nós vamos ver alguns tipos que não são humanos, que não tem nada a ver com personagens bíblicos que nós estudamos, embora alguns personagens que simbolizam Cristo estejam envolvidos com esses símbolos. E aí, Atos capítulo 1, versículo 3, é um texto que fala, é o único texto da Bíblia que fala qual foi o período que Jesus ficou na terra entre a ressurreição e a ascensão. É o único texto, a única referência que nós temos, e Lucas foi quem registrou isso em Atos capítulo 1, versículo 3, que era o segundo livro de Lucas, né? O primeiro foi o livro de Lucas, que tem o seu próprio nome, e o segundo foi esse de Atos. E aí, nesse texto, você vai ver o seguinte, olha, os quais, você está vendo aí 3 pontinhos, porque realmente é só uma alusão a partes do versículo, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que diz respeito ao reino de Deus. Jesus ficou por 40 dias, dando provas incontestáveis de que era ele realmente, de que era Jesus, e nesses 40 dias ele se ocupou em falar do reino de Deus. E aí você vai ver, a Bíblia não relata exatamente tudo que Jesus pregou, tudo que ele ensinou, mas por aquela conversa que ele teve com os discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, você vai ver o seguinte, que Jesus, ele deu algumas interpretações do Antigo Testamento para os discípulos, que eles ainda não tinham entendimento sobre elas. Por exemplo, lá no capítulo 24, a Bíblia diz que Jesus deu-lhes entendimento para que compreendessem as Escrituras. E quais eram as Escrituras nos dias de Jesus? Quem se lembra? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Só o Antigo Testamento, só a Torá, que ia até Isaías. Então, Jesus lhes deu entendimento para que compreendessem as Escrituras, e isso quer dizer o seguinte, Jesus estava ali ensinando os discípulos a compreender corretamente todo aquele contexto que envolvia o Antigo Testamento. E para entender o Antigo Testamento, queridos, é fundamental que se entenda a respeito do que ele diz sobre Cristo, entendeu? Porque o Antigo Testamento, ele não tem o menor sentido para nós, se nós não acharmos Cristo nele. Vocês estão entendendo isso? Não tem o menor, na verdade essa Bíblia aqui pode ser queimada agora mesmo, se você não encontrar Cristo nela. Pode jogar ela fora, pode desistir do Evangelho, porque a única finalidade de toda a Escritura é revelar Cristo. É claro que junto com os contextos que envolve cada situação do Antigo Testamento, você vai aprender lições de fé, você vai aprender lições de confiança, de perseverança, experiências de sustento da parte de Deus. Você vai aprender muitas coisas, mas entenda uma coisa, o segredo, a chave do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é encontrar Cristo. Essa é a chave. E tudo que você puder fazer para entender ou para conhecer, identificar Cristo no Antigo Testamento, mais você vai entender do Evangelho, mais você vai ter argumento a respeito do Evangelho, e mais você será capacitado para ganhar almas. Porque como líder de célula, como discipulador, a gente só precisa conseguir mostrar Cristo para a pessoa, porque aí ele converte, não é verdade? Se a gente conseguir fazer isso, a gente conseguiu pregar o Evangelho. Você não precisa entender quem foram
os pensadores que formularam as doutrinas bíblicas, né? A teologia de Deus, a teologia do Espírito Santo, a teologia de Jesus. Não precisa entender de nada dessas coisas, mas se você conseguir mostrar Cristo para um pecador, você está pronto para o ministério, porque essa é a chave. O resto é só ferramenta. É como um, sei lá, um mecânico, por exemplo. Ele precisa de algumas ferramentas básicas. O resto é acessório, né? Se não tiver macaco, ele coloca um pau, levanta o carro, coloca ele num lugar alto e enfia por baixo com papelão. Mas tem coisa que é fundamental. Se ele não tiver aquilo, ele não sai do lugar. Então nós precisamos de algumas coisas básicas, e o que nós precisamos é conhecer Cristo, por duas razões. Primeiro, porque quando você conhece Cristo, você, cheio de Cristo, a sua vida cristã é diferente de uma pessoa que não tem Cristo. Uma pessoa, por exemplo, que tem muita fé, uma pessoa que tem ora muito, por exemplo, uma pessoa que tem muito conhecimento, muita filosofia, muita letra, essa pessoa, sem dúvida alguma, é uma pessoa rica culturalmente. Mas uma pessoa que conhece Cristo, que realmente encontrou Cristo na Bíblia, é uma pessoa pronta para o ministério, prontinha para o ministério, porque ele vai saber aplicar de maneira correta a Bíblia. Então, queridos, nós temos esse desafio de mostrar Cristo na Bíblia. Tem alguns exemplos aqui que, infelizmente, a gente não vai poder aprofundar neles, porque são muitos. Cada vez que a gente vai estudando, a gente vai descobrindo tantos exemplos que não dá para estudar. Simplesmente a gente ficaria o resto da vida aqui estudando. Mas eu estou te dando algumas referências para você guardar e estudar com calma em casa. Por exemplo, em Êxodo capítulo 17, você vai ver aí, na lista de 1, 2, 3, 4 referências que eu deixei, que nós não vamos estudar mais profundamente. Uma delas é a rocha de Horebe. Essa rocha de Horebe, naquela viagem, ou de acordo com como está aqui, na viagem do crente para a eternidade, é preciso que venham várias provações e tentações para o fortalecimento da fé. Você vai ver Tiago 1, versículo 1 e 2, e 1 Pedro 1, 6 e 7. Nesse contexto da rocha de Horebe, você vai ver que foi naquela situação em Refidim, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, caminhou um pouco pelo deserto, e eles chegaram num lugar onde não tinha água. E o povo começou a ficar com sede e tal, e Moisés, sem saber o que fazer, o povo clamando, as famílias sofrendo, porque os filhos queriam água, as mulheres queriam água, os animais queriam água, ninguém tinha água. Era uma situação assim caótica, e a falta de água pode acabar, dizimar uma nação inteira rapidamente, não é verdade? Talvez uma pessoa não suporte aí ficar 2 dias, 3 dias, talvez no máximo uns 4 dias sem água, e depois ela morre com toda certeza. E aí, isso representa algumas coisas. Primeiro, que eles precisavam muito da água. Segundo, que a rocha representa Cristo. E aí, eles vieram a Moisés, Moisés clamou a Deus, e Deus deu uma estratégia para ele bater na rocha. E aí, a rocha sendo ferida, ela produziu água para trazer vida àquele povo. Quando você olha isso numa perspectiva de simbologia, você vai ver o seguinte: o povo tem uma extrema necessidade, e se ela não for suprida, o povo vai morrer. E essa necessidade é o pecado. Eles veem alguém que clama a Deus, e quando clama a Deus, Deus aponta para a rocha. A rocha é ferida, a rocha é Cristo. Cristo foi ferido na cruz. Quando ele foi ferido, ele produziu água viva para salvar o homem do seu pecado. Está vendo aí um símbolo? Não é interessante? A água veio de uma rocha ferida que saciou a sede do povo. Só que houve um outro contexto em que o povo chegou numa região, a Bíblia fala, uma região chamada Mara. E nessa região as águas eram amargas. O povo clamou de novo, pedindo a Moisés água. Moisés falou com Deus, e Deus falou para Moisés: olha, fala para a rocha. E Moisés foi lá e feriu a rocha, porque Moisés ficou indignado. E quando Moisés ficou indignado, o espírito de Moisés ficou perturbado. Ele, que era uma pessoa mansa, ficou perturbado. Qualquer pessoa mansa pode ficar perturbada se deixar de depender de Cristo, não é verdade? Aí a Bíblia diz que ele foi lá e bateu na rocha, e a rocha produziu água, porém Moisés não entrou na terra prometida. O que significa isso? Isso aponta para uma outra realidade.
A rocha foi ferida uma vez. Jesus deveria ser ferido apenas uma vez. Na segunda vez, Jesus precisava ser apenas buscado. Era só você falar para a rocha que a rocha daria água. Hoje, Jesus não precisa ser ferido novamente. Jesus falou, a palavra diz o seguinte: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quer dizer, você não precisa mais matar Jesus, crucificar Jesus, para que o pecador encontre salvação. Então, o Monte de Horebe, ou a rocha de Horebe, ela fala disso aí que a gente analisou rapidamente. A serpente de metal é outra coisa interessante. Existe uma região chamada Golfo de El Aqaba, acho que é mais ou menos assim que fala, Aqaba, que é uma região ali da Arábia Saudita, onde se encontra escorpiões, serpentes, e a Bíblia diz que o povo pecou contra Deus. Esse texto se encontra em Números capítulo 21, versículo 4 e 9. O povo pecou contra Deus, e a Bíblia mostra que Moisés clamou ao Senhor, e Deus deu uma estratégia para ele levantar uma serpente de metal. Todos aqueles que olhassem para a serpente seriam curados imediatamente da ferida mortal daquela serpente. O interessante é que isso aconteceu. O próprio Jesus falou lá em João, quando ele estava conversando com Nicodemos, no capítulo 3 de João: olha, da forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então ele mostrou que aquilo ali era só um símbolo, que o povo deveria olhar para ele, mas no final o próprio Cristo seria levantado e tal. Só que chegou um tempo, eu tenho até a referência aqui, se eu não me engano, que está... acho que eu não deixei essa referência aqui, mas existe uma situação em que o povo começou a adorar essa serpente, né? Se eu não me engano, o rei Ezequias foi lá e mandou destruir a serpente, porque a serpente não era para ser adorada, ela apenas sinalizava que um dia Cristo morreria. Foi mais um ato profético, né? Eles levantaram a serpente, todos que olhassem para a serpente quando eram picados pelas serpentes venenosas eram imediatamente curados. Outra coisa é o seguinte: a Bíblia fala em Números capítulo 24 sobre a estrela. A Bíblia fala lá, por exemplo: uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Quando se fala da estrela, você vai lembrar daquela estrela que os magos, os reis magos do Oriente viram quando Jesus nasceu, não é verdade? A Bíblia fala que uma estrela os guiou até o local exato onde Jesus estava. E nessa experiência você vai ver algumas coisas aí que são interessantes. Primeiro, o seguinte: estrela ou cetro, na linguagem oriental, significa emblema de rei, de governo, de autoridade. Em Daniel 8, as estrelas são reis e governos. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o Rei dos Reis. Ele diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, quando você estuda aquela estrela, você vai ver que ela aponta para Jesus. Ela aponta para Jesus. Ela mostra que Jesus é a estrela de Jacó. Isso mostra um negócio muito interessante, que é o seguinte: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e essa luz, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, ela vem exatamente de Jesus, que é a estrela que veio para brilhar no meio dessa escuridão de pecado que assola o mundo. A outra coisa, o outro símbolo, né, que não é humano, mas que é interessante, é bíblico, é o Urim e Tumim. Quem já ouviu falar do Urim e Tumim? Alguém já ouviu? Quem nunca ouviu falar? Só para eu saber. Muita gente. Está lá em Êxodo capítulo 28, 30. Urim e Tumim eram duas pedras que até hoje os estudiosos não conseguiram identificar. Talvez fossem pedras comuns, ou talvez fossem pedras que Deus fez questão de que desaparecesse. Mas essas pedras ficavam no peitoral do sacerdote. E, curiosamente, eu vou comparar bem mal, ela servia quase como se fosse um talismã. Claro que não tinha essa função, mas eles tinham nessas pedras, você vai ver pelo significado dela, a revelação de Deus. Quando eles precisavam fazer alguma coisa a respeito da nação, a Bíblia diz que eles consultavam o Urim e Tumim, e Deus mostrava para eles, através dessas pedras, o que eles deviam fazer, qual era a decisão que os sacerdotes deveriam tomar. E aí veja bem: também porás no peitoral do juízo
Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Esse negócio é tão interessante que eu quis deixar ele para um outro momento, quando a gente tiver terminado todos os símbolos, talvez eu faça uma pregação específica sobre isso aqui. Mas olha só, as palavras Urim e Tumim, eu reservei apenas o significado dela, tem o sentido comum na língua hebraica de luzes e perfeições. Urim significa luzes e Tumim, perfeições. Urim e Tumim, com o seu significado, falam das duas naturezas do Senhor Jesus. Luzes lembram sua divindade, porque Deus é luz. Perfeições expressam sua humanidade sem pecado. Então está aí essas duas coisas. Ele tinha em Cristo, que simbolizava pelo Urim e Tumim, o juízo de Deus para toda a nação que ele guardava no coração. Era um negócio muito interessante, mas a gente vai deixar isso para um outro momento. Eu quero falar hoje de luz, um pouco sobre a arca de Noé, um pouco sobre o carneiro, sobre o cordeiro pascal, a coluna de fogo e acabar. Se der tempo a gente fala de tudo. Mas o assunto, Gênesis capítulo 1, versículos 3 até o 5, vai nos falar daquele caos que vivia a terra antes que Deus desse origem ao Gênesis, né? A criação do Jardim do Éden e toda aquela organização que você vê no capítulo 1 de Gênesis. Então, algumas coisas são importantes e eu fiz questão de anotar aqui para nós. Quando as trevas cobriam a face do abismo, tudo era caos, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Foi o começo da obra da criação, no sentido de preparar o ambiente para a criatura. Era um trabalho de Deus de preparar todo o cenário para que o homem e toda a criação viesse habitar. A vinda de Jesus ao mundo foi muito parecida com isso, foi de modo idêntico. O profeta Isaías teve uma visão que expressou em forma narrativa. Em Isaías capítulo 9, versículo 2, a parte A diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. É claro que a Bíblia não está falando aqui de escuridão física, cósmica. Ele está falando exatamente das trevas do pecado. O povo estava debaixo de escravidão política, estava debaixo de opressão dos impérios que foram sucedendo uns aos outros, que foram escravizando, oprimindo. Então o povo estava debaixo de uma cegueira absoluta, porque inclusive a própria religião judaica estava completamente perdida. Ela estava perdida, ela estava presa à lei, presa à letra, mas ela não tinha mais a revelação, ela não compreendia o significado daquilo que estava escrito na Torá, embora conhecesse detalhadamente toda a Torá. Então o povo estava em trevas, trevas de pecado, o povo estava desviado de Deus, o povo estava longe, tão longe que lá em Romanos a Bíblia fala que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. O povo estava em trevas. E aí, veja bem, cumpriu-se esta profecia em Cafarnaum ou Capernaum, quando Jesus começou a pregar. O evangelista diz o seguinte, lá em Mateus capítulo 4, versículo 12, diz assim: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que era isso: o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Quando Jesus nasceu, brotou uma luz. A luz brotou e Jesus veio para tirar o povo das trevas. Em seguida, transcreve as palavras do profeta. Então, algumas coisas ficam claras quando você estuda Jesus como luz. Primeiro, o seguinte: estando o mundo em trevas, Deus enviou seu Filho, que é a luz do mundo. João 9, 5, 12, 35 e 46. Jesus deixou sempre muito claro: eu sou a luz do mundo. Você pode ver que lá em Apocalipse a Bíblia diz que não será necessário sol, porque Jesus vai iluminar o céu. Ele é a luz do mundo. Mas quando fala de luz, fala de algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, luz simboliza prosperidade.
Em Isaías capítulo 58, versículo 8, depois você pode ler em casa, você vai ver isso. Aponta para a prosperidade. Em Esther, a Bíblia fala de alegria, regozijo, honra e etc. Né? Falando da luz. A luz significa alegria, regozijo, honra e outras coisas. E também fala de alegria. Salmo 97, 11 também faz alusão à luz como prosperidade. Outra coisa que nós aprendemos a respeito da luz. A luz é a chamada para a conversão. Por exemplo, a Bíblia fala em Atos 26, 13, a parte A, que Paulo viu uma luz muito forte, parecida com o sol. Como que o sol. Está faltando um como aqui, né? Forte como que o sol. Essa luz, na verdade, que Paulo viu, foi naquela caminhada dele para Damasco. Ele viu a luz e caiu do cavalo. Mas não foi só aquela luz que ele viu que o derrubou do cavalo. Paulo se orientou daí para frente por aquela luz. Ele passou a viver em função da luz que ele recebeu naquele encontro com Jesus. Ele mudou a vida dele completamente. Ele não estava enxergando nada, ele não entendia nada sobre Cristo, sobre o Evangelho, e ele passou a entender depois daquela experiência. Depois você pode ler o texto e você vai ver que Paulo mudou completamente o estilo de vida dele depois daquela luz. Outra coisa, luz é a comunhão com Deus. Lá em 1 Pedro 2,9, a parte B, diz assim: vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Não é interessante isso? Você estava em trevas. E como você sabe que estava em trevas? Você sabe que quando você lê a Bíblia, você olha e fala: gente, nada disso aqui eu conhecia antes. Eu não entendia nada disso, não fazia o menor sentido para mim. Mas o que a Bíblia fala que Deus fez? Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso significa que Ele te trouxe para perto. Ele trouxe você para a comunhão com Ele. Ele te libertou da cegueira, do engano, da escuridão, das trevas e te trouxe para cá. Então luz aponta para isso, comunhão com Deus. Outra coisa, a luz é o conforto e a segurança do crente. Por exemplo, o salmista, no Salmo 27, versículo 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É outra coisa interessante. Quem tem luz vai ter medo de quê? Né? Você tem medo quando você não enxerga nada, você não sabe para onde você está indo, você não sabe quem é que está aí diante de você e tal, na tocaia. Mas quando você tem luz, você enxerga tudo, você não está escondido de nada, né? O Senhor é a sua luz e a sua salvação, a quem temerei? E depois lá em João capítulo 12, 36, a Bíblia fala: agora somos filhos da luz. E Efésios 2, 5, 8 diz: no Senhor. Então, nós estamos na luz, recebemos a luz. E Jesus como luz, Ele é tudo isso aqui que nós falamos. Então é muito mais do que alguém falar assim: não, eu estava em trevas e vim para a luz. Isso tem um significado muito grande. Toda vez que você lê na Bíblia, luz, né? Haja luz, lá no Gênesis, e disse Deus, haja luz. Eu sempre, quando eu visito alguém, quando eu chego numa casa, eu vejo que a situação está oprimida, está numa situação assim de opressão, a vida financeira, o casamento, ou a saúde está toda complicada. Eu gosto de orar e falar: Senhor, traga luz para esse lugar, haja luz nesse lugar. Por quê? Quando eu falo haja luz, eu estou dizendo que a presença da glória de Deus, que o próprio Jesus ilumine esse lugar. Eu sempre oro assim: que o Senhor ilumine esse coração com o Evangelho de Jesus. Como é que é? Tem um texto lá que fala, eu sempre uso esse texto e esqueci agora. O Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus, alguma coisa assim. Então, ele ilumina o coração dessa maneira. Então, eu sempre oro para que isso aconteça na vida das pessoas. E é uma maneira assim, até de você usar como ferramenta de guerra espiritual. Você está orando: Senhor, traga luz sobre essa situação. Senhor, ilumina esse casamento. Ilumina, Senhor, a vida financeira dessa pessoa. Ilumina os negócios dessa pessoa. Traga luz para a minha vida nessa e nessa área e tal. Então, é isso aí. Bom, tem muitos outros significados da luz, mas esses são os básicos que eu reuni para você. Outra coisa, outro significado interessante de Cristo nos
nos tipos não humanos, está em Gênesis capítulo 6, versículos 7 e 8. Então disse Deus a Noé, isso aqui é uma versão amplificada, então talvez está um pouco diferente aí. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Está em Gênesis 6, versículo 13, parte A, 14 a parte A e 18 a parte B. Só trechos isolados para você entender o centro dessa ordem de Deus. Primeira coisa que a gente vê aqui é a ruína na qual a terra se encontrava. A humanidade estava mergulhada, né, a ruína da humanidade veio por causa do pecado, ela estava mergulhada no pecado. Mas Deus preparou um remédio, e o remédio era a arca de Deus. Quem entrasse na arca escaparia do castigo, quem não entrasse morreria afogado pelo dilúvio. Então, era inevitável que o juízo de Deus viria sobre a humanidade. Só que Deus preparou a solução, né? A solução era a arca. Assim como hoje é inevitável que a humanidade seja condenada. Todos serão condenados, a menos que entre na arca, a menos que creia em Jesus, né? A menos que se arrependa dos seus pecados. E aí, a segunda coisa que a gente aprende, a arca era o único meio para escapar do castigo. Nesse sentido, é tipo de Cristo, de Jesus Cristo, único meio de salvação da perdição eterna. O amor de Deus se manifesta dando oportunidade para o perdão. Às vezes a pessoa olha para o pecado, olha para o contexto no qual a terra vive hoje e fala, gente, parece que Deus está sendo injusto, né, de levar essa humanidade toda para o inferno, inclusive crianças, idosos, pessoas que não têm oportunidade de vir à igreja. Mas não, Deus não está sendo injusto. Ele está preparando um meio de ninguém ir para o inferno. Só que precisa de acontecer duas coisas. Uma é que a igreja tem que pregar, porque a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue, né? Se uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, não ouviu porque algum crente ainda não pregou para ele, algum crente que conhece essa pessoa. Agora, se algum crente pregou para essa pessoa, aí agora a próxima parte do socorro de Deus é que essa pessoa creia, é que essa pessoa aceite essa alternativa, porque se ela não aceitar, ela vai ser condenada. Ela vai ser condenada não porque Deus quer isso, mas porque ela não quis o único meio de salvação, que é a oportunidade de crer em Jesus. Outra coisa, Pedro apresenta a arca como figura da salvação por Jesus, e lá em 1 Pedro 3, tem alguns textos também, assim, picados, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, que também como verdadeira figura, agora vos salva pelo batismo, está faltando pelo batismo aí, pelo batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Em palavras simples é o seguinte, o batismo não salva, não salva, não salva. Assim como a arca não salva, literalmente não, ela salvou do dilúvio. Mas veja bem, a Bíblia fala Pedro usa a figura da arca da seguinte maneira, ele fala, a longanimidade de Deus se revelou ao povo antediluviano, quando Deus estava esperando Noé fazer a arca. Quanto tempo Noé levou para fazer a arca? Quem se lembra? 100 anos. Então 100 anos é pouco ou muito tempo, gente? O que vocês acham? É tempo demais, não é verdade? É tempo demais. Quase ninguém vive 100 anos. Mas Deus esperou 100 anos. Por que Deus não mandou Noé fazer uma... Já que ele sabia que ia salvar só 8 pessoas, por que ele falou, faz um barquinho aí bem fechadinho que eu garanto que você não vai morrer.
mas Deus mandou ele fazer uma arca bem grande para mostrar que ele queria salvar muita gente e também para dar tempo ao povo de crer na proposta de Noé. 100 anos fazendo uma coisa, tem que reunir pelo menos mais do que a família da gente, não é não? Há quanto tempo você tem uma célula lá no prédio onde você mora, lá na rua onde você mora? Você acha que Deus está fazendo o quê? Deus está dando oportunidade para aquele povo ali. Ele está dando oportunidade. Você pode ter certeza disso, querido. Senão você nem crente seria. Senão nós nem moraríamos em Viçosa, né? Ou senão aquele povo ali moraria lá num país onde nem o evangelho está sendo pregado ainda. Mas Deus está dando oportunidade. Aí você convida, você deixa um bilhetinho. Estou sabendo que o Reinaldo fez até um cartaz bonitão lá na porta da casa dele. Essa notícia está correndo aí. Então assim, eu fico vendo Deus dando oportunidade. A igreja está aberta, que as pessoas passam, né? Eu estou preparando um folhetim que eu vou distribuir lá em Juiz de Fora, que eu mesmo estou fazendo, bonitinho, um negócio bem prático mesmo, que eu vou distribuir para convidar o povo para a igreja, para o culto que vamos ter lá agora dia 10. E eu fico pensando, por que Deus não me deixa quieto? Por que eu fico querendo ir para Juiz de Fora, para Piranga, para Bahia, para São Paulo, não sei para onde? Por quê? E não sou sozinho, tem tantos outros aí que estão muito além, indo para todos os lugares, mandando missionário para tantos lugares. Por quê? Porque essa é a nossa missão e porque é Deus dizendo, olha, nós estamos dando oportunidade ao povo. Foi o que aconteceu nos dias de Noé. Então Pedro fala o seguinte, olha, não é o batismo que salva, mas o batismo, ele publica a sua fé. Aquele povo não seria definitivamente salvo se entrasse na arca, mas seria a garantia de que o dilúvio não os mataria, seria a garantia de que eles estavam confiando na alternativa de Deus, seria a garantia de que aquele povo estava crendo que viria o dilúvio e que a arca era o meio de salvação. Vocês entendem? Então assim, esse povo de hoje, ele vai ser condenado se ele não crê em Jesus, porque realmente hoje o dilúvio não é mais uma coisa só física, é espiritual. Aquele povo pereceu pelo dilúvio e foi condenado, não porque Deus é mau, mas porque Deus não foi buscado. As alternativas de Deus não foram aceitas. É interessante que a quarta coisa que a gente aprende sobre a arca é que a porta é Jesus. Você lembra que a arca tinha uma porta que o anjo fechou? Lembra disso? Então, a porta é Jesus. Quem entrar por ela estará salvo. Jesus já falou isso. Quem não entrar estará perdido. A porta é Jesus. E a coisa é tão simples. É tão simples. Eu sempre uso a ilustração de ir para São Paulo e para Belo Horizonte. Por que uma pessoa que não entrar pela porta não será salvo? Ela não será salvo como uma pessoa que está indo para São Paulo, pegou a estrada de Belo Horizonte, não vai chegar em São Paulo, porque está no lugar errado, está na porta errada, está na direção errada. Então, em quinto lugar, acerca da sua vinda, Jesus disse, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Lucas 17, 26, está vendo? Jesus usando a mesma coisa, o mesmo exemplo da arca de novo. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também na vinda nos dias do Filho do Homem. Por quê? Aquela geração de Noé, ela não deu atenção ao Evangelho, estava comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, vivendo uma vida normal e não estava nem imaginando que o dilúvio viria, né? Aí chegou o dilúvio e matou a todos, destruiu a todos, a Bíblia diz. A geração de hoje está falando, gente, tem 2000 anos ou mais que esses crentes estão falando que Jesus vai voltar. Jesus não vai voltar. Ele não vai voltar. Só que é curioso o seguinte, você já reparou a quantidade de filmes que Hollywood está produzindo sobre fim dos tempos? É terremoto, é tsunami, é Mar em Fúria, que já aconteceu há muito tempo atrás, né? 2012, 2021, sei lá, ou 20 não sei quantos. São vários filmes, né? Livros que estão sendo escritos, cientistas estão estudando já há muitos anos o aquecimento, as correntes marítimas que estão vindo, que vêm da região
que vêm da Europa e chegam no Equador, elas estão muito mais quentes do que deveriam. Estão estudando os focos de tremores de terra, as queimadas e todos os problemas econômicos, problemas de ordem de segurança nacional. Tudo isso, querido, está do jeito que a Bíblia diz que estaria. Você pode ter certeza, em algum momento, tomara que seja depois do arrebatamento, em algum momento alguém vai perder o controle. Você viu lá recentemente, ontem parece, na Europa, o tomate, o pepino e um outro produto lá, natural, está com uma super bactéria que está matando pessoas, e já estão, parece que a Espanha está perdendo cerca de 200 milhões por dia, porque não está conseguindo comercializar os produtos, e já está gerando um problema econômico na Espanha, aí já vai afetando outros países que também não estão conseguindo comprar, não estão conseguindo movimentar a economia. Então, qualquer coisinha que atinge um, sai atingindo outros e causando estragos econômicos, aí a bolsa cai, alguém quebra. Isso, em algum momento, vai se descontrolar, de acordo com o que a Bíblia diz, e aí vai começar uma guerra aqui, outra guerra ali, outra guerra lá, e o mundo vai mergulhar num cenário de guerra em todos os lugares, como a Bíblia diz. Pode ser que isso aconteça antes do arrebatamento, mas de acordo com o que a Bíblia diz, antes que isso comece a acontecer, Jesus vai levar a igreja. Só que a gente percebe que, seja pelo aquecimento global, seja pelas questões de ordem social, seja pela questão das doenças que estão sendo propagadas pelo mundo, por algum dessas variáveis aí, o mundo vai entrar em colapso em algum momento. Tem várias possibilidades do mundo acabar, sem contar a possibilidade de um meteoro desses muitas mil vezes maior do que a Terra chocar nela. Há poucos meses atrás, um passou raspando a Terra. Eles falam que ele passou a cerca de 10, sei lá, não sei se foi 10 mil quilômetros, alguma coisa assim, um trem desse. Eu não me lembro a distância exata, mas eles falam que pelo tamanho dele, significa que ele passou raspando, porque ele era tão grande que, se ele estivesse um pouco mais próximo, talvez o próprio movimento dele poderia causar um desequilíbrio na Terra, entendeu? Então, assim, a gente está sendo ameaçados por muitas coisas, mas a preocupação não é nenhuma delas. A preocupação é o seguinte: a Bíblia diz que, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Ou seja, nos dias do Filho do Homem, da vinda do Filho do Homem, nós estaremos aqui preparando a arca, chamando as pessoas, e vão ter muitas pessoas pensando que nós somos loucos, que o nosso trabalho é inútil, que ficar aqui estudando a Bíblia é bobeira, que a gente está repetindo a mesma coisa tem 2000 anos e não aconteceu nada. Mas entenda uma coisa: Jesus disse que isso aconteceria, só que dessa vez, em vez de ser 100 anos de espera, Deus já deu 2 séculos. Sabia que agora em junho, 2 séculos não, 2 milênios, né? Agora em junho, nós estaremos completando 7.000 anos exatos que a porta da arca foi fechada. 7.000 anos exatos. Se eu não me engano, é dia 21, por aí, de junho, que vamos completar 7.000 anos que a porta da arca foi fechada. Isso significa 7 milênios, teoricamente. Não, 6.000 anos. Quer dizer, o milênio começa. Teoricamente, o milênio, que seria o tempo depois que terminou o dilúvio e começou o novo tempo, começaria. Então, Jesus vai voltar dia 21? Não penso isso. Eu penso que ele pode voltar até hoje. Eu sei que os sinais apontam para uma realidade de fim de tempos, e a gente precisa estar atento ao arrebatamento. Exatamente. Os homens vivem descuidados, buscando só as coisas materiais, e aí virá o juízo sobre todos eles. Então é tempo da gente trabalhar e proclamar o Evangelho, né? Igual aquele povo que estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Com a mão eles assentavam as pedras e com a outra eles seguravam a espada, né? É hora da gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo: trabalha e proclama o Evangelho, trabalha e anuncia o Evangelho. Tem que ser assim o tempo todo, porque aí a gente vai longe, né? A gente consegue salvar mais do que a nossa família
nessa arca. O outro símbolo é o símbolo do carneiro. Em Gênesis capítulo 23 tem aquela história de Abraão que subiu o monte Moriá, não foi isso? Para sacrificar o seu filho Isaque. Isaque é um símbolo de obediência. Ele foi obediente em todas as coisas. Quando ele subia a montanha, Isaque estava disposto a ser sacrificado. Aquilo que o pai dele falava, ele fazia. Ele esperou o casamento na hora certa. O pai dele preparou a esposa, trouxe a esposa. Quando ele estava velho, num outro momento a Bíblia diz que ele orou a Deus para que Rebeca pudesse ter filhos, que ela não podia ter filhos. Então ele era um homem obediente. Ele é um símbolo de obediência e é até um símbolo de Cristo. Mas entenda uma coisa, a Bíblia fala, naquele sacrifício, Deus resolveu submeter Abraão a uma prova, e por isso ele mandou que ele oferecesse seu filho Isaque em holocausto. A finalidade disso tudo aqui era que Deus queria ensinar a Abraão alguns conceitos a respeito de fé, de obediência, que ele teria que viver isso na prática para ele entender, porque Deus queria fazer de Abraão um modelo de fé, um modelo de justiça. E aí, algumas coisas a gente pode aprender. A primeira delas eu já falei. Deus resolveu submeter Abraão a uma prova e mandou que ele oferecesse seu filho Isaque em holocausto. É interessante que aquela cena do sacrifício de Isaque foi lá no Monte Moriá, capítulo 22 de Gênesis, versículo 2. E naquele terreno ficava a eira de Ornã, ou Araúna, que foi justamente aquela terra que Davi comprou, está lá em 2 Samuel 24, 18 a 25, que ele comprou para construir o templo. Salomão comprou, Davi comprou para que Salomão construísse o templo em Jerusalém. Está lá em 2 Crônicas 3, 1. Vocês lembram dessa situação? No lugar, ou próximo ao lugar onde Abraão sacrificaria Isaque, foi o lugar que Davi comprou para Salomão construir o templo anos mais tarde, né? Séculos mais tarde. E aí, em Jerusalém, alguns séculos mais tarde, Jesus foi condenado à morte nesse mesmo local, próximo desse local, nessa mesma montanha. E aí, naqueles dias, quando Isaque subia o monte com Abraão, quando ele levava o cutelo, levava a lenha, tudo preparadinho para o holocausto, Isaque perguntou assim: onde está o cordeiro para o holocausto? Está lá em Gênesis 22, versículo 7. Essa foi a pergunta dele: onde está o cordeiro para o holocausto? Aí quando você lê João capítulo 1, versículo 29, você vai ver João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, Isaque era o símbolo, mas o verdadeiro Cordeiro para o holocausto viria anos mais tarde, e era Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é interessante isso? A resposta que João dá séculos mais tarde à pergunta de Isaque. Então aqui a gente fecha esse assunto a respeito do Cordeiro, do Carneiro, e a gente entra um pouquinho no Cordeiro Pascal. Quando a gente fala de Cordeiro Pascal, além de nos referirmos a Êxodo capítulo 12, versículos 3 até o 14, que foi a instituição da Páscoa, a gente está falando a respeito de um cordeiro que tinha uma finalidade específica, que era o cordeiro sacrificado na Páscoa. Não era o cordeiro do sacrifício diário, era o cordeiro da Páscoa. E esse cordeiro pascual, né, ou pascal, como alguns dizem, ele tem alguns significados muito interessantes sobre Cristo. A palavra de Deus a Moisés trouxe esta ordem: este mesmo mês, vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses. Êxodo 12, 2. Você sabia que na cronologia normal, esse não era o primeiro mês? Esse não era o primeiro mês. Mas Deus falou assim: a partir de agora, o primeiro mês vai ser esse, e não vai ser o de vocês. Por exemplo, para nós o primeiro mês é janeiro.
No contexto de Israel, o primeiro mês é esse aqui. É o mês do sacrifício. É o mês do holocausto, é o mês da Páscoa. Começa com a Páscoa. O calendário judaico é diferente do nosso. O calendário comum continua seu curso, mas quem se identifica com Deus começa uma nova contagem de tempo. Por isso Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Tem que mudar o calendário, né? Por isso que a gente fala que quem nasceu de novo é bebê na fé, é criança, né, que está recém-nascida e tal, porque começou uma nova vida. E nessa nova contagem de vida, cada um deve tomar um cordeiro para a sua casa. Lá em Êxodo 12, 3 fala isso. A ordem era o seguinte: eles deveriam sacrificar um cordeiro, e o cordeiro deveria ser suficiente para a casa. Se a casa fosse pequena, se a família fosse pequena, eles deveriam reunir uma outra família pequena, porque o cordeiro tinha que dar para uma família, ele tinha que ser completamente consumido, não podia sobrar nada dele. E isso tem um significado na tipologia. O sangue do cordeiro era posto nos umbrais e nas vergas da casa, da porta e da janela da casa. À meia-noite viria o castigo pela morte dos primogênitos de cada família, lá no Egito. Está isso no versículo 12, 13 e 29. Onde houvesse o sangue na porta, o primogênito permaneceria vivo. Então a promessa de Deus para Israel é o seguinte: olha, quem não quer ver a morte dos primogênitos em sua casa tem que colocar o sangue nos umbrais. Era uma ordem clara. Os egípcios não conheciam essa revelação, não tinham essa luz. Por isso todos eles perderam os primogênitos dos homens e dos animais. Todas as casas do Egito tinham mortos, em todas elas. Já imaginou que cena terrível? Né? Uma cena assim, apavorante. Então, o que significa isso tudo? O sangue era sinal de obediência a Deus, de que um substituto morreu em lugar do primogênito. Então, Deus queria obediência. Imagina alguém falando assim: eu vou colocar sangue na minha porta, vou sujar minha casa de sangue. Eu não acredito nisso. Eu creio que Deus vai me proteger com sangue ou sem sangue. Não tem gente que é meio assim, meio rebelde com as coisas de Deus? Eu não vou na frente buscar oração, não. O pastor está chamando, Deus vai me abençoar aqui no banco mesmo. Deus pode abençoar? Pode. Mas sabe, talvez aquele dia Ele quer te abençoar daquele jeito. É uma ordem clara que Deus está te dando, né? Ou então a pessoa fala: eu não vou dar dízimo e oferta, não, porque Deus, se Ele quiser me abençoar, Ele me abençoa do jeito que Ele quiser. Eu não vou pedir perdão para ninguém, não, nem vou perdoar ninguém, não, porque se Deus quiser, Ele me abençoa, né? A pessoa pode escolher não obedecer, porém, pode ser que ela se surpreenda com as consequências da desobediência, não é verdade? O sangue de Jesus é um refúgio para quem obedece ao Evangelho. A gente não tem noção, queridos, do valor, da proteção que representa o sangue de Jesus nas nossas vidas. É muito interessante isso. Eu vi uma situação uma vez, uma experiência que uma pessoa viveu. O irmão era um presbítero de uma igreja. Ele foi para a igreja. Tinha uma filha dele dormindo em casa, pequena, e ele então, ele não quis acordar a filha e foi para a igreja e deixou a filha. E ele orou e falou: Senhor, cobre minha filha com teu sangue, não deixa que nada aconteça. E aí, ele estava lá na igreja, um ladrão entrou na casa dele. E aí, quando ele entrou, ele viu a menina toda ensanguentada, toda suja de sangue, ele entrou em pânico. E aí ele ligou para a polícia. E a polícia localizou o dono da casa e tal, e ele falou assim: olha, gente, eu entrei aqui para roubar essa casa, mas eu não fiz nada. Eu cheguei aqui, essa menina estava cheia de sangue e não sei o que. O pai dela correu para lá e chegou lá e não viu nada. A filha dele estava normal, só que o ladrão viu ela cheia de sangue. Aí ele entendeu, ele falou: minha filha está coberta com o sangue de Jesus. Não é interessante isso? A gente não sabe o valor do sangue, mas tem poder. O sangue de Jesus tem muito poder, e é por isso que Deus falou: olha, eu quero o sangue nos umbrais das portas, das janelas, nas vergas das portas. Era a ordem de Deus. Outra coisa, a carne do cordeiro era assada no fogo. Lembra disso? Êxodo 12, versículo 8. Deus queria que a carne fosse assada. O Salvador
para realizar sua missão, teve de ser tentado, perseguido, maltratado pelos homens. Isso significa a tortura que ele sofreu na sua carne para resolver o nosso problema do pecado. Então, assim como a carne do cordeiro era sacrificada, a carne de Jesus foi sacrificada dessa maneira também. Passou pelo calor da provação, né? Porque Jesus também foi provado. Seja bem-vindo. Jesus também foi provado. Então, olha bem, era comido o cordeiro com pães asmos. A Bíblia fala pães asmos da sinceridade, 1 Coríntios 5:8, e ervas amargas, capítulo 12, versículo 8 de Êxodo, que aponta para arrependimento. Porque o pão asmo sem fermento, ele fala de tirar a impureza, ele fala da sinceridade, né? A erva amarga aponta para o passado deles. Eles foram escravos do Egito, eles sofreram lá, então eles tinham que comer ervas amargas para lembrar de como era a vida deles antes, sem Jesus, sem a presença de Deus. Então, quando eles estavam escravos, na verdade, né, no Egito. Então, olha bem, eles tinham de estar com os trajes completos, prontos para viajar, capítulo 12, versículo 11. O crente deve estar pronto, esperando a hora de partir para a eternidade. Isso expressa o que a palavra diz em Mateus 13, versículo 37b, vigiai. A ordem é Marcos, né? A ordem diz o seguinte: vocês deviam estar com a bota, deviam estar com a roupa, com o cinto, com tudo preparado, com as bolsas prontas, com os animais todos preparados, porque aquele dia foi o dia da libertação deles. Então, assim, todo aquele trabalho de Moisés para tirar o povo do Egito culminou no dia da Páscoa. Então, quando eles comeram o cordeiro, quando eles se alimentaram da Páscoa, em seguida eles saíram do Egito. Foi quando eles receberam o pedido urgente de Faraó: pelo amor de Deus, saia daqui, porque eles já não estavam suportando mais todo o mal que eles estavam vivendo por causa da presença do povo de Deus ali, né? Enquanto ele segurou o povo, muitas pragas vieram sobre o Egito. Então Faraó entendeu isso e mandou que o povo saísse. Os próprios egípcios começaram a pedir que o povo saísse, e aí eles estavam comendo do cordeiro, estavam alimentados, os animais estavam prontos, a roupa estava no corpo, tudo preparado, as crianças, e aí eles partiram para a liberdade. Isso acontece conosco. Quando você come do cordeiro, você está pronto para sair do cativeiro, pronto para sair da tirania de Faraó, do Egito de Faraó. João mostra Jesus como antítipo da Páscoa, aplicando a frase: nenhum osso será quebrado, que está, você pode ver em Êxodo 12, 46, comparado com João 19, 36b, o seguinte, que o cordeiro não tinha o osso quebrado, e Jesus também não teve nenhum osso quebrado. Então, do jeito que era feito o sacrifício com o cordeiro, foi feito com Jesus. Jesus não teve os seus ossos quebrados. E aí, lá em 1 Coríntios 5, versículo 7, parte B, diz: porque Cristo é a nossa Páscoa. Não é interessante? Por último, o último exemplo que eu quero dar para vocês está em Êxodo capítulo 13, versículo 21, que fala sobre a coluna de fogo. Quem se lembra da coluna de fogo que acompanhou os israelitas no deserto? Você lembra disso? Então, a Bíblia diz que Deus mandou uma coluna de fogo que os aquecia de noite, para que eles não morressem de frio, e os refrescava de dia, para que eles não morressem de calor. Muito interessante, né? Era ar-condicionado e aquecedor. A gente podia pedir Deus para fazer isso aqui, né? Mas hoje não precisa, que hoje já inventaram o aquecedor, né? Hoje já inventaram o ar-condicionado, a gente só tem que comprar e colocar aqui. Vocês têm que pedir para mim, aí eu peço para vocês. A Bíblia diz em Êxodo 13, versículo 21 o seguinte: e o Senhor ia diante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite.
Esta coluna representava Jesus Cristo como pastor que vai adiante das suas ovelhas, João 10, versículo 4, para levá-las ao pasto verde da abundância e às águas tranquilas da paz verdadeira. O que a gente pode aprender com essa figura da coluna de nuvem e da coluna de fogo? Olha bem, o fogo pode ser a proteção contra os inimigos, porque Deus é um fogo consumidor, e lá em Deuteronômio 4, 24 diz isso. O zelo de Deus se manifestava naquela coluna, impedindo que o seu povo fosse atacado. Como é que funcionava isso? Olha bem, Deus como fogo consumidor, a Bíblia diz que naquele momento da saída do Egito, Deus não foi à frente deles, Deus foi atrás. E aí, indo atrás do povo, Deus clareava o caminho, não é isso? Ele clareava o caminho para que o povo andasse no claro a noite inteira. Só que aquela luz que brilhava para frente, ela produzia uma sombra muito densa para trás, de maneira que os inimigos não conseguiam sair do lugar. Eles não conseguiam achar ninguém. E aí o povo avançava para sair do Egito, e os inimigos tentavam alcançá-los, mas não conseguiam nem sair do lugar. Eles achavam que estavam andando muito, correndo e tal, e na verdade eles estavam no meio do mar. E quando o povo de Israel já tinha chegado do outro lado, o mar fechou e eles não tiveram nem como se salvar, porque as águas caíram sobre eles. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque Deus foi por trás deles, protegendo dos inimigos, iluminando o caminho deles, mas aquela luz que os guiava era inimiga dos egípcios. Ela veio para colocá-los a perder, porque eles perseguiam o povo de Deus. Então esse é o zelo de Deus pelo seu povo. A luz que te guia, a luz que te leva ao céu, ela também condena aqueles que não creem em Jesus. Curiosamente, o mesmo que te salva condena os incrédulos. É muito interessante isso. Por isso que eles precisam crer em Jesus para não serem condenados. Você sabia? Deixa eu parar um pouquinho aqui. Você sabia que a sua salvação ela serve de condenação para o seu inimigo, para o seu amigo, para as pessoas que estão à sua volta? Por exemplo, o fato de alguém estar perto de você, sabendo que você é crente, e não aceitar Jesus, já dá direito a essa pessoa de ser condenada, porque ela pode ser salva só porque você foi salvo. É curioso isso, né? É como se você tivesse, por exemplo, almoçando um banquete, e uma pessoa morrendo de fome do lado. Ele não come porque não quer, ele pode pedir para comer, ele pode te atacar e tomar um pouco da sua comida, né? Ele pode buscar ajuda com você, mas ele não quer buscar. Então ele já está se autocondenando, né? Ele já está sendo automaticamente condenado, e isso já serve de motivo para Deus condená-lo. Bom, o que a gente aprende além de tudo isso? Enquanto, já falei disso, alumiava o caminho do povo, formava escuridão para os inimigos. Êxodo 14, versículo 19 e 20. A terceira coisa que a gente aprende é que a proteção de Deus sobre os que lhe pertencem continua ilustrada pela mesma figura. A Bíblia diz que uma nuvem de dia, com uma fumaça, né, fumo, é muito usada essa expressão na Bíblia, um resplendor de fogo chamejante de noite. Isaías 4, versículo 5. Se a noite da fraqueza, da dúvida ou da angústia nos alcança, Ele é o fogo, é a luz. Se o calor das responsabilidades e a correria das obrigações nos vence ou querem nos vencer, Ele é a sombra, o repouso, o abrigo. No esconderijo do Altíssimo não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Está lá em Salmo 91. Você entende? Então assim, como você vai encontrar Cristo lá naquela nuvem? Quando você está no dia a dia, na correria, no aperto, nas provações, no tumulto, aí você fala, meu Deus, eu preciso de um refrigério. Aí Ele vem como aquela nuvem que te refresca. Você tem isso todo dia, não é verdade? Pode ser até que literalmente você não sinta calor aqui, mas tem um pregador aí
chamado Adeildo Costa, não sei, né? Eu acho que é um assembleiano. Ele era andarilho lá em São Paulo. Ele era de uma família em São Paulo, em algum país do Nordeste, em algum estado do Nordeste. E aí, país do Nordeste, em algum estado do Nordeste. E aí ele veio para São Paulo, para a casa da irmã dele, se perdeu e virou andarilho. E aí um dia, e ele era crente. E aí um dia ele tinha um amigo também crente, que estava lá desviado, lá no mundão. Não estava fazendo muita coisa de errado, mas estava no mundão. E aí, ele estava sem família, sem nada. Aí numa noite de muito frio, eles acharam que iam morrer de frio. Aí eles se abraçaram e começaram a chorar e pedir a Deus para não deixar eles morrerem naquela noite. Aí eles começaram a chorar e a orar e insistir com Deus. Aí eles foram batizados com o Espírito Santo, os dois. E aí eles começaram a falar em línguas e sentiram um calor muito grande da presença de Deus e passaram a noite inteira aquecidos ali, falando em línguas, até que amanheceu o dia e eles não morreram. E esse cara hoje, embora ele não tenha estudado, ele viveu assim essa parte do tempo dele na rua, ele é um grande pregador no Brasil, prega pelo mundo afora aí, prega para muitas multidões, não morreu na rua. Então, o que aconteceu? A glória de Deus foi lá e os aqueceu durante aquela noite. Então, no dia a dia, quando você estiver passando uma luta no casamento, uma luta na vida financeira, uma luta em qualquer área que seja, você clama a Deus, de alguma maneira Ele vai mandar a nuvem que vai te refrigerar. Você pode ter certeza absoluta que Ele vai fazer isso. Além disso, se você estiver passando por algum tipo de problema e você precisa da luz de Deus, Ele vai mandar a luz, Ele vai mandar o calor, Ele tanto vai te refrescar quanto vai te aquecer em qualquer que seja a situação. Outra coisa que eu aprendo é que o fogo aponta para a justiça divina, para impedir que o homem pecador entrasse no Éden. Deus colocou à entrada do jardim, né, um querubim com uma espada de fogo, está lá em Gênesis 3:24. Deus não queria que o homem entrasse no jardim, ou entrasse no lugar da sua habitação, com os pecados que ele tinha, com a condição pecaminosa que ele estava. E aí por isso, ele colocou um querubim ali. Se uma pessoa tenta entrar no céu, tenta entrar na presença de Deus pela carne, ele é automaticamente condenado. Entendeu? A pessoa fala assim, olha, eu acho que eu vou ter um bom lugar no céu, porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa que ajuda todo mundo, que ajuda a velhinha a atravessar a rua, que dá esmola não sei para quem, que vou à missa todo dia, que cumpre minhas obrigações direitinho. Isso não salva ninguém. Isso, na verdade, se você tentar entrar no jardim do Éden, no lugar da habitação de Deus, pela sua própria carne, pela sua autojustiça, você será morto por esse querubim, que tem uma espada chamejante, como a Bíblia diz aí, uma espada de fogo, em Gênesis 3:24. Então, para ser salvo, tem que ser através do sangue, tem que ser através da graça de Deus. Outra coisa, a palavra do Senhor é como fogo, está lá em Jeremias 23:29. Isso significa que ela corrige os nossos erros. Você sabe que fogo é para purificar, fogo é para arder, né? Quando você coloca a mão no fogo, quando você chega seu corpo ao fogo, você sente a sua carne ser queimada, ser destruída pelo fogo. Então, da mesma forma, quando a palavra de Deus vai falando, ela vai queimando, ela vai ardendo e ela vai purificando. É através da palavra que você vai mudando a sua história. Outra coisa que eu aprendo é o seguinte: além do mais, ela esclarece o nosso caminho e afugenta as tentações. A palavra de Deus, ela serve para te purificar dos erros, esclarecer o caminho e afugentar as tentações. A outra coisa, e última, a coluna de fogo à frente do povo de Deus é a presença de Jesus e de sua palavra. O ensino, vitória, paz e abundância vem por meio da presença de Jesus. Então, quando você lê aqueles textos que falam uma coluna de fogo ia diante do povo, ou fala, e Moisés tocou na rocha, igual a gente estava lendo aqui agora há pouco, você vai ver o seguinte: Cristo está aí, existe socorro para mim aí. Você nunca vai encontrar
socorro para a sua vida em nenhuma outra área da Bíblia, a não ser se você encontrar Cristo nela. Porque tudo que você tem para viver como crente nessa era hoje, nesse tempo que nós vivemos, você só tem por meio de Cristo. Se você conseguir achar Cristo naquilo, você vai encontrar vitória naquela área. Você vai contar com a nuvem do Senhor te aquecendo, te refrescando. Vai contar com a rocha do Senhor produzindo água para te refrigerar. Vai contar com o maná do Senhor te sustentando. E todas aquelas figuras que o povo de Israel experimentou no deserto, a gente experimenta todo dia, com a presença de Jesus na nossa vida. Então, querido, terminando, como líder de célula, você precisa mergulhar na palavra de Deus e conhecer profundamente Jesus. Quanto mais você conhecer de Jesus, mais você vai conseguir exalar a presença dele e mais você vai conseguir impactar as pessoas que estão à sua volta. Muito mais. Não se prenda à letra, se prenda a ele, a pessoa de Jesus. Amém?